Muito bem, então vamos lá. Muito bem, então, boa tarde a todas e a todos. Eu tenho a honra de apresentar hoje a professora Vera Cepeda, que vai nos falar aqui na programação de seminários do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade de São Paulo sobre racionalidade liberal versus desenvolvimentismo, trajetória e atualidade. Antes de apresentar propriamente a professora Vera Cepeda, eu queria agradecer ao professor Rogério Arantes pela possibilidade de retribuir, ainda que de maneira limitada e pela internet, a acolhida que eu recebi tantas vezes na Universidade Federal de São Carlos por parte da professora Vera Cepeda e está presente, então, como mediador deste seminário de hoje. A professora Vera Cepeda é mestre e doutora aqui no DCP-USP, é professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de São Carlos e também diretora do Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Além disso, a professora lidera o grupo de pesquisa Ideias e Instituições para o Desenvolvimento e a Democracia, registrado no diretório do CNPq. Entre os muitos artigos que a professora tem publicado, eu vou citar dois aqui, que são Inclusão, Democracia e Novo Desenvolvimentismo, um balanço histórico, que é de 2012, e A Nova Direita no Brasil, Contextos e Matrizes Culturais, que é de 2018. Hoje, a professora Vera vai nos falar, então, como eu já disse, sobre racionalidade liberal versus desenvolvimentismo, trajetória e atualidade. Como subsídio para a exposição da professora, nós recebemos dois textos, um deles chamado Tensiones entre el Proyecto Aliança para el Progresso e el Desarrollismo Nacional em Brasil, publicado no ano passado na Revista de História de Concepción, suponho que seja Concepción, Chile. E, nesse texto, a professora Vera mostra a contradição entre a Aliança para o Progresso no Brasil e a ideia prevalecente naqueles anos, no pré-64, de que o subdesenvolvimento não configurava uma situação pré-moderna ou de atraso, que, na verdade, tratava-se de uma situação perversa de modernidade híbrida e dual. No outro texto, que se chama A Teoria do Subdesenvolvimento e o Projeto Desenvolvimentista de Celso Furtado, Reflexões sobre os Limites do Liberalismo, publicado pela revista do IEB neste ano de 2021, a professora Vera registra a guinada da ideologia liberal em direção ao autoritarismo do regime militar, mostrando que esta guinada bloqueou as energias profundas do desenvolvimentismo, tal como o concebia Celso Furtado. Eu faço essas menções breves aos textos que nos foram encaminhados pela professora Vera, para afirmar que a professora Vera faz parte de um grupo de cientistas políticos que tem trabalhado na perspectiva de vincular a política brasileira ao desenvolvimento e a questões mais gerais da economia do país. Nesse sentido, é muito importante para nós esta presença da professora Vera hoje, a qual eu quero agradecer muito em nome do Departamento de Ciência Política, novamente retribuindo a calorosa acolhida que eu recebi na Universidade Federal de São Carlos. A professora Vera me disse que ela fez uma adaptação do roteiro que ela pretendia apresentar e que a hipótese que ela vai nos trazer hoje é uma hipótese inédita que ainda não foi publicada, portanto, eu recomendo toda a atenção à exposição dela, que vai ser inicialmente de 40 minutos. Professora, eu passo a palavra à senhora, agradecendo novamente a sua presença no dia de hoje. Professor André, professor Rogério Arantes, eu começo agradecendo o convite para estar de volta à minha casa, né? Afinal de contas, a gente não faz uma graduação, um mestrado, um doutorado numa instituição sem carregar essa alma mater em tudo que a gente faz no restante da nossa trajetória acadêmica, então é um prazer enorme
estar aqui. É um prazer enorme ter o professor André Singer, que é uma inspiração de alguns dos pontos que orientam a minha agenda de pesquisa, não necessariamente aquilo que eu vou comentar hoje, tendo, então, o privilégio de tê-lo como moderador, né? E eu queria também dizer boa tarde, ou quase boa noite a todos e a todas que estejam, neste momento, assistindo esta conferência virtual, que essa é uma das coisas, uma das poucas coisas boas que a pandemia nos trouxe, foi essa possibilidade de estreitar a utilização desses canais midiáticos, né, da internet, para aproximar um pouco os nossos contextos geográficos, até porque estamos num país de dimensão continental, né? Não se trata de trazer, às vezes, um colega de fora, mas trazer um colega do próprio território nacional, e que esses deslocamentos são muito, sempre, fisicamente, né, humanamente, muito custosos. Então, eu acho excelente essa oportunidade, e principalmente porque esse material fica gravado, né? Então, há uma forma de potencializar o nosso trabalho, democratizar o acesso da nossa informação e da nossa reflexão, que eu acho que é essa a tarefa da universidade também, né? Além de produzir reflexão qualificada, colocá-la à disposição, né, da vida pública, da sociedade, para a compreensão do mundo que nós vivemos e sua transformação. Então, quero agradecer muito, né, a presença de quem está nesse momento assistindo essa webconferência, mas daqueles que também poderão assisti-la quantas vezes quiserem em outros momentos, porque isso ficará nessa nuvem, né? Essa coisa bonita que a gente chama de nuvem virtual. Bom, eu queria começar dizendo que houve uma mudança do título da apresentação. A primeira versão que circulou, que seria Racionalidade de Mercado e Visão Conservadora da Nova Direita Brasileira, é um trabalho que eu ainda estou escrevendo e que eu gostaria de submeter à discussão do grupo aqui no âmbito do seminário, mas eu não consegui concluir esse trabalho em função de graves problemas familiares que redundaram no óbito da minha mãe no período muito recente. Então, as coisas ficaram muito complicadas, eu não consegui terminar o texto, então, em função, né, de não terminá-lo, o que eu fiz? Eu fiz uma espécie de adaptação, estou fazendo uma improvisação, escolhi, né, do conjunto de textos que eu já produzi, 2 que eu acho que falam um pouco sobre a hipótese fundamental que eu quero tratar, né, mas aí houve, então, esse deslocamento, né, para um novo título, que seria Racionalidade Liberal versus Desenvolvimentismo, que está mais próximo dos textos que eu distribuí para a leitura, trajetória e atualidade, mas, na verdade, eu quero discutir com vocês 2 questões fundamentais. A primeira delas é que nós sabemos na ciência política a importância do conceito de trajetória, né, de todos os deslocamentos, além das grandes teses, né, dessas metas-teorias, desses grandes complexos ideológicos terem que ser ajustados do ponto de vista sincrônico e diacrônico, né? Então, diacrônico discutir o liberalismo do século XVIII, do século XIX, do século XX, do século XXI, mas também entender que liberalismo e outras formas ideológicas sofrem o processo sincrônico da sua dispersão em contextos, né, recepção e ressignificação em contextos muito distintos. Então, eu acho que há sempre um problema, e é um problema que eu acho que a literatura da teoria política, da ciência política, examina há bastante tempo, que é uma espécie de desconforto ou de desajuste na introdução das formas do liberalismo no debate brasileiro. Eu acho que isso não é à toa, isso não é um fenômeno que acontece no Brasil, um fenômeno que acontece em qualquer trajetória nacional, até mesmo pelo momento de recepção, né, de entrada dos postulados dessa teoria, mas eu acho que muito mais agravado pelo fato da dupla face que o liberalismo possui, né? Uma vez que nós, ao falarmos de liberalismo, nós estamos nos referindo a todo um corpus teórico da economia, mas estamos nos referindo também a todo um corpus teórico de instituições, né, do campo da política. E há um cruzamento, né, muitas vezes, uma aproximação e, às vezes, um distanciamento entre as balizas do liberalismo político e do liberalismo econômico, e eu diria que a hipótese que funda, né, essa agenda de pesquisa, um pouco essa discussão que eu vou fazer hoje,
é sobre os desajustes do liberalismo no contexto tardo-periférico, que eu chamaria de contexto subdesenvolvido, né? Uma espécie de tipologia na qual cabe várias tradições latino-americanas, não a América Latina como um todo, exatamente porque esses contextos também são diferentes entre si, mas que com certeza tem um lugar privilegiado na ordem da modernização da sociedade brasileira e da construção das nossas instituições. Então, eu acho que eu, nesse momento, estou me debruçando sobre a ideia de um difícil liberalismo, de um liberalismo difícil, e como é que esse liberalismo difícil, afetado em grande medida pela teoria e pela experiência desenvolvimentista, ela pode ser retomada no momento presente da nossa vida social, né? Ou seja, a nova direita que nós temos hoje no Brasil, eu acho que como diferente, né, próximo e diferente dos seus expoentes internacionais, tem um diálogo bastante específico com a trajetória, com a difícil trajetória do liberalismo no Brasil, e essa difícil trajetória tendo sido, de alguma maneira, pontuada por uma outra forma, um outro expoente de pensamento que seria a tradição desenvolvimentista brasileira, um pouco sobre isso que eu quero falar. Eu vou tentar apresentar aqui. Eu tinha montado uma apresentação e estava transpondo essa apresentação para os slides, quando aqui em São Carlos hoje deu um tilt e eu não consegui terminar os slides, mas para a gente não ficar só tendo que ouvir, né, tendo a referência auditiva, eu vou tentar apresentar para vocês um PDF, vou seguir o PDF. Queria perguntar para o professor André se ele está aparecendo. Está aparecendo perfeitamente, Vera. Está ótimo. Eu só não sei como é que vai ficar a barra da rolagem. Vou ter que trazer para cá, porque eu estou com duas telas, mas eu vou trazer para cá e vou seguir a ordem da rolagem desse material, e eu acho que vai funcionar. Não é um slide, porque eu não consegui transpor. Ficou faltando, acho que 2 slides finais, mas eu não consegui terminar a diagramação. Então, eu vou apresentar por aqui mesmo, né? Então, mas está muito bom, está muito claro, está muito nítido. Tá. Então, como a parte inicial eu já fiz, que é explicar a mudança de título, né? Então, eu, na verdade, vou trabalhar com o título 2, Racionalidade Liberal versus Desenvolvimentismo, Trajetória e Atualidade. Eu parto de uma pergunta de fundo, né? De uma espécie de observação ou de problemática de fundo, que é o reconhecimento do status, né, da existência de uma nova direita no Brasil. Esse no Brasil tem, óbvio, a ver com as diferenças que, embora haja uma onda internacional conservadora, neoliberal, que nós tendemos a reconhecer como pela chancela de nova direita, ela no Brasil ela tem uma coloração muito específica, porque ela está ajustada ao nosso contexto, né, e às nossas próprias trajetórias. Então, no Brasil, aquilo que seria, né, constituiria a nova direita seria uma junção ou uma coligação de 2 grandes campos, ou de 2 correntes políticas, ou 2 grupamentos, 2 interesses sociais e políticos que não necessariamente estiveram juntos. Quando a gente observa a direita para trás, quando a gente observa o fenômeno da direita em outros contextos, neste marco temporal, que é a coligação entre um fundamentalismo de mercado. Eu estou usando aqui a expressão fundamentalismo de mercado, porque eu acho muito confuso, às vezes, ultraliberalismo, liberalismo, neoliberalismo, porque há toda uma discussão muito específica, uma literatura até bastante tortuosa, que separa esses termos, mas eu acho que, de comum, o que eles possuem é uma ontologia social que está calcada nessa prerrogativa fundamental da ordem da sociedade como sendo derivada da ordem do mercado. A esse contexto eu estou denominando de fundamentalismo de mercado. Então, esse fundamentalismo de mercado associado a um conservadorismo moral que também tem várias facetas, né? Desde das questões religiosas até mesmo outros elementos que vão aparecendo nesse grande complexo. Bom,
essa junção entre esses dois campos políticos, ou esses dois atores e grupos políticos diferentes, eu acho que essa junção perfaz um campo. Por que a ideia de campo? Exatamente pelo grau de fluidez que a gente tem observado na Constituição e no reposicionamento constante desses atores, as suas alianças, os seus deslocamentos, que a gente vê acontecer desde mais ou menos 2014, quando esse bloco ganha robustez e visibilidade pública, né? Então, a ideia de campo político é exatamente no sentido de imaginar que é uma força gravitacional que traz esses atores, traz esses interesses e demandas para o mesmo campo político, e lhe permite uma atuação coordenada, embora não signifique estável, permanente, durável, né? Mas permite essa organização, às vezes, de atores com pressupostos e demandas muito diferentes no mesmo eixo articulante. A ideia de eixo articulante eu estou trazendo da tese do Bobbio, que eu gosto muito, né, sobre a direita e a esquerda, quando ele coloca tanto a questão da liberdade e da igualdade, mas que ele coloca como central do estabelecimento da fronteira entre esses campos a noção de reatividade. São campos que se opõem e que, portanto, se formam e conformam e transformam historicamente como mecanismos de reação aos lances de poder, aos movimentos que cada um desses projetos políticos vai ganhando, né, ao longo do tempo. Então, a ideia desse eixo articulante reativo, né, a literatura tem muitas vezes associado ao conceito de antipetismo, como um dos elementos que aglutina, uma força que aglutina campos muito diferenciais. No debate que eu estou me propondo a fazer hoje com vocês, eu quero introduzir uma outra possibilidade explicativa para além de um possível antipetismo, que seria um verniz ou um acordo que nós chamaríamos de antidesenvolvimentismo. Eu acho que essa é uma marca que a gente podia identificar nas formas pelas quais essa coligação, né, esse campo político se articulou e tem se movimentado no período recente. Então, a minha hipótese, ela que eu vou trabalhar no caso brasileiro, é que a nova direita tem uma forte conexão com uma trajetória vigorosa da experiência pública brasileira, que é o desenvolvimentismo, e a nova direita é uma resposta ao novo desenvolvimentismo que se implementou com os governos petistas a partir de 2003. Bom, para examinar essa hipótese, eu preciso fazer alguns movimentos prévios, né? O primeiro deles, né, desse primeiro desafio, seria compreender a natureza do desenvolvimentismo. Porque desenvolvimentismo é um termo muitas vezes invocado, utilizado com significados muito contrastantes, controversos e até mesmo antinômicos, né? Impossíveis de serem analisados naquela mesma fronteira. Eu entendo o desenvolvimentismo como também o conceito de desenvolvimento, não só como termos em disputas, mas como termos que são polissêmicos, e que se a gente não examinar a natureza precisa da maneira como esse conceito está sendo utilizado, nós perdemos capacidade compreensiva sobre a sua utilização ou o contexto de sua referência, né? Então, o que eu entendo para efeito do início da nossa discussão como desenvolvimentismo? Eu acho que, primeiro, ele é uma espécie de fortuna, né? Ele tem uma fortuna histórica de ter nascido com a confluência de três grandes elementos, e todos eles surgidos a partir da segunda metade do século XIX, e o primeiro deles é o surgimento da ideia de planejamento. Não é à toa se a gente observar o surgimento, né, do neoliberalismo, da escola austríaca, as primeiras vertentes, a grande tensão, o grande ponto de conflito dessa ordem de raciocínio é o questionamento sobre o planejamento. Se lá o planejamento na primeira ordem, né, na primeira onda de leitura, seria o planejamento de matriz soviética, mais para frente, né, aquilo que nós chamamos hoje de neoliberalismo caminhou em direção à recusa do welfare state ou do modelo social-democrata, que é outra forma de planejamento. Então, o que é comum entre, pelo menos, três gerações distintas de neoliberais é o problema do planejamento.
E esse planejamento também tem várias origens, embora ele vá formando um campo muito protagônico, muito vigoroso, ele é, no final, oriundo de estratégias e experiências nacionais muito diferentes, como a experiência da Alemanha e do Japão, que nós chamamos da segunda onda da Revolução Industrial, a Via Prussiana, mas pelo menos a experiência fundamental da presença do Estado como mecanismo de acelerador de processos de desenvolvimento nacional, de constituição de nacionalidade e de desenvolvimento nacional. A planificação soviética, que ninguém pode recusar a sua importância, não? A União Soviética é formada num contexto bastante atrasado em termos das suas forças econômicas, termina a Segunda Guerra Mundial como o grande inimigo do capitalismo, cujo o centro seria, de um lado, os Estados Unidos e, do outro lado, a União Soviética. Há também o esforço de planificação, que os países capitalistas descobriram e perceberam a potência do que é o esforço de coordenação do desenvolvimento produzido pelas políticas de guerra, né, em especial na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eu lembro, por exemplo, que no Brasil, nos anos 30, o Roberto Simonsen, que não era nenhum grande progressista, nem um homem de esquerda ou de direita, mas era um industrialista, ele ficava espantadíssimo com a capacidade descoberta pelo planejamento produzido pelo esforço de guerra, né? E para terminar esse processo do planejamento, a ideia da própria complexidade nos países, né, de capitalismo avançado, se a gente pegar autores como o Galbraith ou mesmo pegar o próprio Schumpeter, nós vamos entender o que eles estão falando sobre o processo de coordenação dessas estruturas produtivas em função do seu grau de robustecimento, complexidade e transformação. O segundo elemento que eu acho importante para a gente entender o desenvolvimentismo é o surgimento da crítica keynesiana, que no final das contas nos mostrou que a racionalidade empresarial, ao contrário do que o modelo previsto no liberalismo clássico, na tese do Adam Smith em especial, não conduziria o capitalismo a bom termo. Ao contrário, a racionalidade empresarial de curto prazo, no limite de médio prazo, implode as capacidades e as virtudes do ciclo da expansão capitalista. E o terceiro elemento que eu acho fundamental é a descoberta da teoria do subdesenvolvimento, tá? Que, no final das contas, nos disse, porque diz de nós, mas fala sobre o desenvolvimento capitalista internacional como um todo, nos diz que o capitalismo é desigual e combinado. E o que é pior, desigual, combinado e, como diria o Chico de Oliveira, reiterativo dessas desigualdades. Ou seja, há duas lógicas do desenvolvimento capitalista, das quais países que pertencem ao segundo bloco podem até sonhar e desenhar, desejar transitarem para o patamar de economias desenvolvidas, mas será impossível essa transição. Porque quanto mais elas entram no seu circuito, na maneira como eles entraram no circuito do desenvolvimento capitalista mundial, que era ser primário exportador, e ser primário exportador, parece que nós estamos falando de um debate que está lá no começo do século XX. Ser primário exportador é toda a diferença para a gente pensar a economia brasileira hoje, que no final das contas manteve-se muito próximo, de uma maneira mais sofisticada, mais complexa, mas manteve esse legado que nós herdamos da forma como o sentido da colônia, como diria o Caio Prado, entrou em órbita, em conexão com a ordem do capitalismo internacional, mas entrou de forma assimétrica, de forma reiterativa, e a literatura nos indica, e eu estou falando sobre vários autores, de Simonsen até a teoria da dependência, que todo o esforço fundamental de desenvolvimento reverte contra o próprio desenvolvimento, se você seguir a lógica da dinâmica internacional, ou seja, se você seguir o ideário liberal do ponto de vista da teoria econômica. De comum, essas três dinâmicas, essas três energias, eu acho que elas caminham na mesma direção. A primeira delas é fortalecer o campo do antiliberalismo econômico, que eu acho que, inclusive, é a primeira maneira pela qual o antiliberalismo vai aparecer
até dentro de uma certa ordem esperada e tolerável, mas esse antiliberalismo que surge, ele surge primeiro como um antiliberalismo de ordem econômica. Né? Professora Vera, deu um pequeno corte aqui, se a senhora pudesse retomar aqui, tem um pequeno corte que acho que vai faltar na compreensão. Onde eu parei? Digamos um parágrafo antes, um parágrafo acima. Então, eu parei na emergência da teoria do subdesenvolvimento, ou isso foi? Isso. Tá. Então, se eu somar, né, a ideia de planejamento, a crítica keynesiana e o surgimento da teoria do subdesenvolvimento, nós estamos fortalecendo um campo antiliberal. Converge, né, são teorias que convergem, experiências que convergem para a recusa do liberalismo em maior ou menor grau. Não quero transformar tudo numa unidade, né, há graus diferentes em várias experiências, é só olhar o caso da América Latina, mas em algum grau a própria perspectiva, né, desse campo que está se formando internacionalmente está gerando constituindo uma certa recusa do pressuposto econômico liberal e basicamente nos seus dois princípios fundamentais. Eu aqui acho que eu colocaria até um terceiro. O primeiro deles é a recusa do laissez-faire, ou seja, a ordem, né, dos preços, o farol dos preços, a racionalidade empresarial não é suficiente para garantir crescimento ou desenvolvimento econômico. A ideia de que a oferta gera a sua própria demanda, central no núcleo duro da teoria econômica, também não funciona, e a ideia das vantagens comparativas, que eu acho que a gente poderia colocar aqui também, que afeta muito o debate latino-americano. Mas eu acho que dessa recusa, dessa consciência que vem da perspectiva econômica, brota um segundo antiliberalismo, que seria o liberalismo político. Não quero dizer com isso que qualquer um desses formatos, uma sociedade desenvolvimentista, um projeto desenvolvimentista, um projeto keynesiano, recusem a totalidade das instituições previstas pelo liberalismo econômico. Mas, com certeza, esse liberalismo vai ser enfraquecido, porque eu preciso, até mesmo como consequência do postulado econômico, eu preciso aumentar as capacidades do Estado. Preciso fortalecer o seu papel, preciso fortalecer a sua intervenção pública e, portanto, de alguma maneira, eu estou pensando ou estou admitindo que os interesses privados são insuficientes para produzir benefícios públicos. Ou, se a gente pensasse na chave do Adam Smith, vícios privados não geram necessariamente benefícios públicos. Então, nós vamos ter que pensar numa outra maneira de organizar as instituições políticas, a ação do Estado, que eu estou chamando aqui de uma espécie de heterodoxia estrutural nesse contexto. Né? Dessa somatória que eu estou dizendo, eu acho que é uma energia antiliberal dispersa, né, a partir desse contexto epocal no mundo, mas que atinge com muita força a América Latina e o Brasil. E aqui eu começo a enveredar pelo caso específico do Brasil. Em que sentido? Porque há uma diferença fundamental entre regular o capitalismo e produzir o capitalismo, que eu acho que esse é o grande debate no caso brasileiro. A grande força que o desenvolvimentismo teve no Brasil foi exatamente aquele de produzir a modernização e não de regular crises dentro do processo de modernização. Era necessário romper, né, ter uma ruptura de trajetória e a transformação orientada dessa sociedade, dessa economia, em direção a um outro marco, a um outro projeto, portanto, a uma outra estrutura social. Eu termino aqui, então, já fiz um primeiro movimento, que é tratar um pouco dessa questão da origem do desenvolvimentismo, mas eu gostaria ainda, antes de entrar no caso brasileiro, de me deter em 4 elementos muito pequenos, só a título de provocação mesmo, que eu acho que nós precisamos, no debate que nós temos que fazer, no caso brasileiro, nós precisamos muito separar esses 4 termos, que muitas vezes são usados como sinônimos, e eu acho que eles não deveriam. Né? O primeiro deles é o conceito de crescimento, que eu acho que dos 4 conceitos que eu selecionei, é o com menos capacidade política, com menos potência política, é o conceito de crescimento.
Porque ele está adstrito quase que exclusivamente à ordem econômica, porque a sua matriz de mensuração é uma matriz quantitativa e crescimento pode ser apropriado de forma privada. Então, quando eu pego, por exemplo, correntes ultramodernas como o anarcocapitalismo, eu vou perceber que essas 3 dimensões estão presentes nessa corrente de pensamento, porque eles não pensam a economia para fora do limite da chave do crescimento. Desenvolvimento, eu acho um conceito mais sofisticado e um conceito inerentemente politizado. Por que politizado? Porque, embora eu reconheça a ordem e a importância da dimensão econômica, a análise que eu faço das virtudes da economia não param na economia, transcendem, transbordam, incorporam e transformam a dimensão sociopolítica. E por isso que ela tem uma dimensão qualitativa. Ela tem mais a ver com o conceito de desenvolvimento como transformação crescente qualitativa como a ordem do progresso. Eu tenho a impressão de que crescimento tem uma dimensão, um viés de progresso fininho, enquanto desenvolvimento tem uma massa de concepções inerentes à ideia de progresso que eu acho que é muito mais sofisticada. No entanto, desenvolvimento não é desenvolvimentismo, e isso é o que eu aprendi observando a experiência brasileira desde a década de 30. Desenvolvimentismo, ele tem 2 características fundamentais. A primeira delas é reconhecer a existência de um óbice estrutural, que não pode ser desfeito apenas pela inércia dos sistemas, quer sejam pela livre organização dos atores, quer seja pela livre ordem do mercado. Eu tenho um elemento estrutural, não é à toa que é a grande experiência desenvolvimentista que veio da CEPAL. O método cepalino é chamado de estruturalismo, né? Por que estruturalismo? Porque é na ordem das estruturas que eu tenho que entender quais são os déficits e os obstáculos para a modernização ou o avanço das sociedades, né? E se eu tenho, de um lado, o reconhecimento desses óbices estruturais, que não podem ser dissolvidos de maneira espontânea, eles precisam de predeterminação. Eles precisam de projeto, eles precisam de uma energia política que se disponha a dissolvê-los. Então, com base nisso, que eu acho que é aquilo que eu chamaria de um diagnóstico heterodoxo, até para dizer assim, olha, não adianta desenvolver o capitalismo se não dissolver os nós do subdesenvolvimento, e exige estratégias também heterodoxas. O que é estratégia heterodoxa? Não pode ser só os atores, não pode ser só o livre mercado que vai resolver o problema de uma sociedade subdesenvolvida. Eu preciso ser mais inventivo, mais criativo, mais proativo do que essa dimensão, e aí nós chegaríamos no 4º conceito, que é o conceito de nacional desenvolvimentismo. Esse sim, um conceito extremamente robusto e que caracteriza a formação social e política brasileira ao longo do século XX, né? E que significa, a partir do reconhecimento desses óbices estruturais, o uso de uma vontade política, de um projeto e de instrumentos políticos para a mudança da ordem econômica. É verdade que o desenvolvimentismo, né, o nacional desenvolvimentismo, durante muito tempo, esteve preso à prerrogativa da economia como ponto de transformação da vida social. Mas mesmo que eu olhe a economia como ponto da mudança, não é a economia o final dessa trajetória. Eu começo na economia para terminar na política, que é, portanto, um projeto de futuro compartilhado, que é o que nós chamaríamos de projeto nacional. Tá? Então, desenvolvimentismo, para mim, é um conceito forte, porque ele significa transformação orientada da realidade social. Ele é um projeto e usa instrumentos que caminham nessa direção. Né? E, no caso nacional desenvolvimentismo, é quando isso encontra um momento no qual o Estado, as coligações, as pactuações nacionais entendem o tamanho e a importância da solução desses problemas para a construção da vida social coletiva e da própria permanência dos Estados nacionais. Então, feito esse rápido e superficial, né, balanço teórico, eu entraria naquilo que, para mim, é o núcleo duro desse debate,
no caso brasileiro, né, que é a trajetória do desenvolvimentismo no Brasil. E é uma corrente, uma escola, se o Gildo estivesse vivo, talvez o Gildo chamasse isso de linhagem, discuti muitas vezes isso com ele, se o desenvolvimentismo poderia configurar uma linhagem do debate brasileiro, ou se é um modelo, se é uma espécie de metateoria que nos ajudasse a compreender formas de modernização e desenvolvimento de sociedades capitalistas, mas eu entendo que essa trajetória no Brasil ela é muito antiga, e às vezes ela aparece onde a gente nem percebe que ela estava, porque ela tem um passado que ainda não é o desenvolvimentismo, mas que sem ele seria muito difícil o evento histórico, o fenômeno histórico acontecer no seu desdobramento. Ele não apareceria, porque eu preciso de enraizamento social para que ele emerja. Então, eu dividi aqui, alguns momentos vocês vejam, eu vou de 1906 até 2021, para poder fazer a leitura desse material, né? Por que 1906? Porque, curiosamente, embora a gente fale era Vargas, né? Está aqui 30, como a ideia de proto-desenvolvimentismo, já é a ideia de transformação orientada da sociedade, né? Embora a gente reconheça essa marca a partir dos anos 30, principalmente a partir do período 35, 37, no caso do período Vargas, a verdade é que quem trouxe a economia para o núcleo duro da política foi o Convênio de Taubaté de 1916. Não é à toa que o próprio Furtado diz, é uma experiência avant-garde, avant la lettre, em relação àquilo que seria o aquecimento de demanda, políticas macroeconômicas indutoras de desenvolvimento que teriam sido formuladas por Keynes mais adiante. Mas eu acho muito curioso que de 1906 até 1930, não só o Estado foi fundamental para a ordem econômica, como as elites políticas tinham tanta clareza, aliás, as elites econômicas tinham tanta clareza desse processo, que se transformaram em elites políticas e capturaram o Estado na sua órbita de influência. Né? Mais à frente, se nos anos 30, eu descrevo isso num textinho que eu produzi sobre a Constituição de 34, num trabalho organizado pelo Carlos Guilherme Mota, onde eu estou dizendo assim, na verdade, o que os industriais fizeram foi pegar uma lógica que já estava instaurada no sistema da Primeira República e só reverter quem é o sujeito dessa educação. Não é mais a vocação agrária, é a vocação industrial, mas a gente já tinha mais de 2 décadas que nós tínhamos rotinizado a importância do Estado na vida econômica e, portanto, o estreitamento entre essas duas fronteiras, né, entre a dinâmica econômica e a dinâmica política. Há um segundo momento que eu caracterizo como 30-45, como proto-desenvolvimentismo. Por que proto-desenvolvimentismo? Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é corporativista, menos do que ele seria desenvolvimentista no sentido da chave econômica do termo. Eu acho que a preocupação corporativista, e corporativismo aqui eu estou tendo que fazer a nota de rodapé, nós estamos falando do corporativismo do Manuelesco, né, que tem a ver a maneira como você entende a ordem da vida social, fora da chave do liberalismo, mas fora da chave do conflito de classes previsto pelo marxismo também. Então, eu tenho uma experiência na qual a economia está centralizada e o Estado está centralizado para a transformação geral do sistema. Dá a impressão que o staff varguista teria lido o List, que é um grande economista alemão, e que, de alguma maneira, teve por trás, né, da compreensão do que seria a via prussiana. Mas faltava, nesse momento, uma teoria robusta que permitisse, talvez, uma compreensão mais fina, uma compreensão mais potente de como o fenômeno do subdesenvolvimento necessitaria uma espécie de acordo político e de ação política, que eu acho que é o que acontece no período 45-64, que é o que eu estou chamando de desenvolvimento maduro, né? Por que desenvolvimento maduro? Porque o contexto está fortemente apoiado tanto naquilo que a CEPAL está produzindo, mas no caso brasileiro, a contribuição brasileira para a teoria do subdesenvolvimento nesse período também é muito significativa, né? E o segundo elemento é que se deu uma espécie de status privilegiado e científico para a defesa da industrialização como mote
da questão nacional. Isso estava esboçado entre 30 e 45. Isso está claro no bloco do poder, de 45 a 64, e eu acho que é isso que nos ajuda a compreender por que é que tantos atores diferentes estiveram abraçados com o projeto desenvolvimentista implementado pelo Estado brasileiro a partir de 48, né? Com o Plano SALT meio fracassado, mas depois metas e assim por diante. E uma coisa interessante é que o proto-desenvolvimentismo surge num contexto autoritário, em que centralizar a política no Estado significa neutralizar os controles sociais e o enfraquecimento do campo democrático. Já no período 45-64, isso não ocorre. Eu sou capaz de pensar o desenvolvimento dentro de um contexto democrático. 64, e é esse, por exemplo, uma das teses que eu esboço no texto que eu mandei para vocês, a política externa norte-americana teve que se dobrar à potência do nacional desenvolvimentismo, do desenvolvimentismo cepalino e latino-americano, e teve que dar uma resposta, porque a gente tem que lembrar que o Plano SALT é de 48, o Plano Colombo é coetâneo, e a Aliança para o Progresso vai acontecer quase 15 anos depois que finda a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, não havia política de desenvolvimento para a América Latina como havia para a reconstrução do pós-guerra nos outros continentes. Mas o que fez os americanos mudarem de posição? Foi a Revolução Cubana? Não. Eu me apoiando num texto muito interessante do Alceu Amoroso Lima, que foi publicado em 62, o Alceu Amoroso Lima dizia que os americanos tinham mais medo do nacional desenvolvimentismo do que eles tinham do comunismo para a América Latina, vindo da figura, da expressão de um intelectual como o Alceu Amoroso Lima. Então, esse período de 64 a 84, eu acho que houve uma disputa fundamental sobre a ideia de desenvolvimento. E essa ideia de desenvolvimento, primeiro, ela reverteu muito em direção a crescimento, perdendo parte das suas fronteiras mais avançadas, que caracterizariam o conceito de desenvolvimento. Teve uma perspectiva burocrática, com foco na industrialização, manteve-se a ideia de industrialização, mas abriu um ciclo autoritário. Acho muito interessante todas as teses que vão analisar tanto os anéis burocráticos, né, como a ideia de burocracia autoritária, o Donald de um lado, outros autores no Brasil discutindo a teoria dos anéis burocráticos, porque, de alguma maneira, o regime militar foi capaz de produzir nexos de lealdade, se apropriando de recursos públicos importantíssimos e reproduzindo e ampliando a ordem da desigualdade social. Esse fenômeno talvez não tivesse acontecido se o período fosse, ao invés de autoritário, um período democrático, e talvez isso explique o golpe de 64. Na sequência, a gente teria o período 84-2003, que vocês podem olhar para mim e falar assim, mas Vera, aí não tem nada de desenvolvimentismo. Tem sim a sua negação. Porque, curiosamente, a gente tem que lembrar que o neoliberalismo no Brasil, desde o seu início, desde a formulação inicial do discurso do Fernando Henrique Cardoso, ele se propunha a desmontar a Era Vargas. A Era Vargas é o ícone que abre uma espécie de imagem pública sobre o que seria o desenvolvimentismo. Então, a nossa reforma do Estado, a nossa redução de protagonismo estatal, não tinha a ver com proteção social, não tinha a ver com os custos complexos que viriam de um modelo social-democrata. Enfrentavam os custos excessivos, e aí o curioso não é o custo excessivo pré-64, mas o próprio custo do modelo burocrático autoritário, os custos de um Estado desenvolvimentista. Então, eu diria que esse período 84-2003, que tem a virtude de ser democrático, esse liberal está com 2 asteriscos e em vermelhinho, porque esse neoliberal, para mim, já não é o neoliberalismo que nós entendemos num contexto internacional, mas ele está muito ajustado ao debate brasileiro, numa trajetória de ruptura e de enfrentamento com a herança desenvolvimentista. Curiosamente, porque a história tem dessas graças, né? De você imaginar que uma força está adormecida e ela dá a volta e surge ali na frente com outra roupagem, de uma outra maneira. 2003 até 2006,
desculpe, 2003 até 2016, nós temos a etapa, desculpem aqui que tem um errinho na digitação, nós teríamos a etapa do novo desenvolvimentismo. Por que novo desenvolvimentismo? Eu acho que o termo novo não aparece aí à toa. Ele foi incorporado porque eu somei ao problema da industrialização, que já não é o mesmo problema da industrialização dos anos 50 e do começo dos anos 60, que era uma industrialização que não existia, um complexo industrial, uma cadeia produtiva que não estava instalada na estrutura econômica brasileira. Se trata da recuperação das capacidades industriais. Quem acompanhou esse tempo sabe, né, que o tema era da reindustrialização. Era como a gente podia, de novo, trazer as alternativas econômicas e variadas, mas o eixo, talvez um dos núcleos do coração fosse a questão industrial, mas o eixo era a recuperação econômica. Então, há uma face econômica muito nítida e que traz um pouco carrega consigo praticamente toda a trajetória que se abre com vagas. Mas há um elemento diferencial, porque nesse período que nós entendemos a desigualdade como um óbice estrutural ao desenvolvimento. Até o início do século XXI, o desenvolvimento, por mais controvérsia, mais disputas que tivessem dentro do campo desenvolvimentista, a verdade é que o imperativo da economia como carro-chefe da transformação social parece que está presente em todos os momentos. 2003, a questão social tem o mesmo peso da questão econômica. Então, eu tenho que entender que desatar o nó da desigualdade social é uma parte fundamental da promoção do desenvolvimento, não é o seu resultado, é parte que opera, é uma parte da engenharia do modus operandi que desata esse sistema, né? Então, nesse caso, por isso que eu coloco aqui dois eixos articulados, recuperação econômica mais o enfrentamento da desigualdade, os dois entendidos como óbice ao desenvolvimento. Não quero aqui dizer que esses governos tenham colocado a questão social acima da questão econômica, mas, pelo menos, em ângulo muito próximo, as duas questões foram fundamentais, né? E esse período, um período democrático, porque, nesse caso, a democracia é uma das ferramentas da inclusão social. Não é o resultado da inclusão social, mas é parte do processo da inclusão social. E o último período, que é esse que nós estaremos vivendo, 2016 até 2021, que é o momento desse ato de fala, a nova direita seria antidesenvolvimentista e semi-autoritária. Semi-autoritária eu não vou entrar nesse debate, porque tem a ver com a permanência de instituições funcionando, funcionais, e uma espécie de mecanismo de implosão dessas mesmas instituições e dessa mentalidade ou dessa cultura democrática que a gente achou que estava instalada, e descobrimos que as coisas não são bem assim. Mas não quero entrar nesse debate, e eu quero voltar ao meu ponto inicial, porque eu estou dizendo que essa nova direita, além de ser várias coisas, na minha opinião, ela é fundamentalmente antidesenvolvimentista. E é isso que daria o nexo da coalizão desses dois campos, que seria o fundamentalismo do mercado e o conservadorismo moral e social. Agora eu vou introduzir a chave do social aqui também, né? Então, eu estou só reafirmando o que eu acabei de dizer, a nova direita é antidesenvolvimentista, e é essa condição que explica a coalizão de atores e propósitos distintos, são distintos, mas estão unificados nesse mesmo campo político. No âmbito econômico, e aqui eu já vou dizendo, professor, que eu estou me encaminhando para o final, tá? No âmbito econômico, disso que eu chamei de fundamentalismo de mercado, para não ter que descer as fronteiras miúdas e as conexões perversas entre vários grupamentos do que seria esse campo liberal, ultraliberal, neoliberal, anarcocapitalista e sabe-se lá mais o que vai aparecer aí para defini-los, a recusa, o que ordena o interesse e o posicionamento político desse campo. Esse campo recusa, esse segmento do campo, recusa e opõe-se à experiência da economia regulada. A gente viu isso,
a tendência é desregulamentar tudo que estava regulado. Tudo que, de alguma maneira, fosse brecha à expansão dos tentáculos do mercado, se possível, que eu acho que não foi, mas se pudesse ter sido possível, teria sido desregulamentado no período recente, né? Uma recusa às capacidades estatais, ou seja, a ideia de que o Estado tem função nacional, tem papel e tem projeto de longo prazo. Então, eu acho... bom, também não vou entrar, vou deixar para a discussão. Recusa às capacidades estatais, uma recusa ao nacionalismo, porque o projeto desenvolvimentista, em maior ou menor grau, com maior ou menor força, falava a linguagem do nacionalismo. E a nova direita, que nós estamos vivendo hoje, não fala a linguagem do nacionalismo, fala a linguagem da patriotagem, mas não fala a linguagem do nacionalismo. Uma recusa às estratégias geopolíticas, isso também é muito claro, que são as anteriores opções que vêm lá dos anos 50, do começo dos anos 60, né, que é a política externa independente, e que tinha já desde a previsão lá atrás do governo Vargas uma relação de conexão fora, né, contra-hegemônica do contexto da dominação americana, estabelecendo outros mecanismos de aglutinação, como as relações do eixo Sul-Sul e os BRICS, que eu acho que os BRICS aí mereceriam todo um estudo à parte, né, como efeito, um efeito de reposicionamento do Brasil na ordem internacional. Uma recusa à proteção de recursos ambientais e recursos coletivos difusos, de longo prazo, e recusa à proteção social e aos direitos do trabalho. Né? Eu acho que é isso que, de alguma maneira, essas recusas que foram todas itens fortemente potencializados no período 2003 até 2014, em maior ou menor grau, mas foram potencializados, vieram primeiro para a agenda política nacional, foram parar lá debaixo da bandeira, né, nacional. Elas são os elementos que provocam essa reação ultraliberal. Tá? No âmbito social e moral, as recusas vão desde a recusa à inclusão material e o seu leque de políticas públicas, então é a velha discussão, afinal de contas é direito ou é privilégio, quem está pagando a conta do bem-estar das outras pessoas, uma falta de compreensão sobre o que é a coesão social, ou mesmo as capacidades de uma demanda, né, da demanda coletiva como mecanismo de expansão da própria dinâmica social e, portanto, como motor do progresso. Né? Então, vai desde a recusa à inclusão material... Só para orientá-la, a senhora chegou agora aos 40 minutos. Ah, que bom! Então, a recusa à inclusão material, uma recusa dessa inclusão material como função do Estado. Porque, afinal de contas, aqui a gente tem imerso nesse debate uma relação sobre a relação entre o oikos e o ágora. Afinal de contas, a educação é um problema familiar ou é um problema público? A questão de proteção de gênero é um problema privado. O Bolsonaro foi o primeiro a dizer que se colocar uma arma na mão de uma mulher vai diminuir o feminicídio, ou seja, é um problema privado. Não é uma função do Estado, não é algo que faça parte de um projeto nacional, coletivo, de existência e, portanto, como base de um compromisso social. Agora, talvez a ideia do privatismo, né, que é a ordem de valores ou mesmo de posições sociais assimétricas herdadas, e talvez esse seja o link com o tradicionalismo, né, da divisão do trabalho sexual, da divisão entre a família e ambiente externo, entre religião, estruturas secularizadas e espaço público, esteja na base também desse problema, né? E, principalmente, a recusa ao enfrentamento imaterial das desigualdades e das ferramentas de empoderamento. Né? Porque não basta a gente construir, ou não basta a gente reconhecer a natureza da desigualdade social e o seu impacto para o debate político. Trata-se também de esvaziar o Estado das capacidades de regulação e minoração dessas desigualdades e desses conflitos. Né? Eu acho então, que, nesse sentido, os mecanismos de empoderamento, que são de afirmação, né, são as políticas de ação afirmativa, mas de identidade, de aumento das competências identitárias,
multiculturais, acho que afetou muito a ordem, né, de recusa desse segmento. A proteção legal, porque não basta falar desigualdade, significa desarticular o nó dessas proteções, que não são muito significativas, mas em relação ao que nós tínhamos no patamar da vida pública brasileira, são bastante significativas, mas desarticular os processos de proteção legal que, em última instância, enfrentam culturas, tá? Elementos da cultura, valores tradicionais muito arraigados na sociedade brasileira e esse familismo, esse privatismo da ordem familiar. Eu acho que nesse campo também algo que afetou muito, né, produziu uma reação negativa bastante significativa, é a recusa da proteção social e a recusa da promoção social. Eu acho que esses dois conceitos, que também não são sinônimos, eu gosto muito das análises do IPEA, quando ele fala sobre o tema da proteção, falava, né, sobre o tema da promoção social. A promoção social significa o desenvolvimento de ferramentas de transformação da posição dos atores na ordem do mundo. Então, são mecanismos de capacitação, né? Como, por exemplo, as políticas de ensino superior, que fazem com que os atores tenham capacidade de produzir saltos de mobilidade social, de autoidentificação, de criação de projetos concorrentes, de formação de novas elites, que promove esses atores de um patamar de subalternidade para patamares sociais mais elevados, né? Por último, né, o que junta o campo da economia com o campo dos valores morais e da questão social? O Estado Novo Desenvolvimentismo mexeu na economia, nas formas sociais e no universo dos valores. Esse, para mim, é um laço, né, que une essas forças sociais distintas no campo da nova política, do que nós chamaríamos do campo político da nova direita contemporânea. Só que, a título de observação, não se trata para esses grupos, né, que hoje orquestram uma espécie de, não só de desdemocratização, mas de esvaziamento das capacidades e das funções estatais, não se trata de diminuir o tamanho do Estado, e sim de mudar a sua direção, capturando de maneira agressiva pelos dois grupos que atualmente estão alinhados nesse campo. Eu não vejo, quando, por exemplo, destruir certas políticas públicas equivale, pelo silêncio ou pela afirmativa, a empoderar outros tipos de política pública, que, por sua vez, dão ganhos estratégicos a determinadas visões de mundo, interesses e setores politicamente organizados. Então, eu não acho que se trate de menos Estado na vida pública. Significa a que interesses esse Estado, quais são os interesses em disputa pelo controle desse Estado, né? E, por último, eu aqui encerro a minha apresentação, essa observação final que eu faria, e claro, né, estou puxando a brasa para minha sardinha, né, afinal de contas, eu só pesquiso isso há 30 anos, a importância da retomada da discussão sobre o legado do nacional-desenvolvimentismo. Eu acho que que esse é um daqueles temas fundamentais que foram empurrados para o fundo da prateleira, mas que não perderam capacidade nem explicativa e nem de mobilização da vida social brasileira. Eu acho que é difícil imaginar que a energia do nacional-desenvolvimentismo tenha sido esgotada. Eu entendo que ela foi ressignificada, que ela foi transformada conforme a própria estrutura social brasileira foi se modificando e ela vai se adaptando nesse contexto. Mas eu acho que ela é uma energia que esteve presente na formação política brasileira, é inequívoca, mas eu acho que ela não é passado, ela continua operando no debate que nós vivemos atualmente. E aqui eu encerro a minha apresentação, agradecendo a paciência de vocês, pedindo desculpa pela rapidez e o atropelo, mas está muito difícil, a agenda está bem complicada, minha vida também está muito complicada, e fico à disposição para o debate. Professora Vera, muitíssimo obrigado pela excelente exposição, muito clara, muito concisa e, ao mesmo tempo, muito abrangente.
Nós temos um tempinho aqui para um diálogo. Eu vou abrir aqui a possibilidade de questões, observações, contribuições pelo chat, e acho também, professor Rogério, que está conosco, me corrija, que é possível fazer de viva voz, né? Eu tenho entendido assim, embora eu não esteja habituado com esse sistema. Para começar, professor, eu queria apresentar 3 perguntinhas, se a senhora me permite. Eu coloquei aqui em ordem cronológica, que me chamaram a atenção na sua exposição. Por coincidência, eu estou escrevendo sobre assuntos análogos e eu queria ouvir sua opinião sobre 3 coisas. A primeira é a seguinte: a senhora falou que é importante destacar o Convênio de Taubaté, de 1906, como o início de um processo desenvolvimentista. Eu achei muito interessante, mas me suscitou uma pergunta que, imagino que pela quantidade de coisas a serem expostas, acabou não aparecendo na sua fala, que é: que papel a senhora atribui à Revolução de 30? Porque, nos relatos, né, sobretudo olhando do ângulo desenvolvimentista, 30 é visto como talvez um momento propriamente revolucionário da história brasileira, né? No sentido que o Chico de Oliveira dava, de que ali houve o deslocamento da classe dominante constituída pelos cafeicultores, pela burguesia nacional agrária exportadora, né, como se dizia algum tempo atrás, foi deslocada do poder, o que poderia se constituir como propriamente um processo revolucionário e talvez o único que nós tenhamos tido. Então, e a partir daí, uma série de consequências que tem a ver com a segunda pergunta que eu queria fazer. Também me chamou um pouco a atenção o fato de que a senhora não destacou muito o problema da indústria. Eu sei que o seu ponto de vista é um ponto de vista mais abrangente, está procurando colocar a questão de desenvolvimento como algo bastante mais, mais amplo do que a industrialização. Imagino eu que, dentro de uma perspectiva associada à do Celso Furtado. Agora, não obstante a gente compreender que o desenvolvimento é algo bem mais amplo, a indústria tem um papel significativo, acho que até mesmo para o próprio Celso Furtado. E aí vem a segunda pergunta, porque quando a senhora falou de 64 e das consequências de 64, a senhora chamou a atenção para o fato de que, primeiro, não houve um plano Marshall para a América Latina, dando a entender um pouco que, e a senhora mesma fala que os Estados Unidos foi obrigado a mudar de posição, né, em relação à América Latina, Aliança para o Progresso como um sinal dessa mudança. Porém, uma coisa que é importante nesse processo pós-64 é o arranque industrial, né, que aconteceu. Novamente, aí a questão da indústria. Quer dizer, claro, o desenvolvimento é algo mais amplo, foi um período de intenso crescimento econômico e de industrialização, porém, sem distribuição da renda, que é um aspecto que a senhora destacou muito corretamente. Mas a pergunta é como que se explica, né? Porque isso é uma questão, vamos dizer, difícil, né? Quer dizer, o golpe de 64, como a senhora mesmo diz num dos textos, né? Uma guinada liberal em direção ao autoritarismo, mas que, não obstante, completou a industrialização do país. Ou seja, de um certo ponto de vista, ela teve, embora contraditoriamente,
uma contribuição importante para o desenvolvimentismo, sobretudo quando a gente compara com o que vem depois, né? O que vem a partir de 1980, que é um retrocesso importante. E a terceira pergunta é mais específica, é a seguinte: a senhora fala de um novo desenvolvimentismo a partir de 2003. E aí eu queria perguntar sobre essa periodização, porque os analistas, em geral, analistas mais ortodoxos, mas não só, fazem uma distinção importante entre o primeiro mandato do ex-presidente Lula e o segundo mandato do ex-presidente Lula. Vamos dizer, quando o ministro da Fazenda deixa de ser Antônio Palocci, passa a ser Guido Mantega. É verdade que mudou antes, né, da eleição, mas, digamos, ficou mais caracterizado no segundo mandato um conjunto de políticas. Mas, sobretudo, a pergunta que eu queria fazer é sobre se a senhora não vê um momento de inflexão importante no primeiro governo Dilma, quando a gente vai observar uma intervenção importante sobre a taxa de câmbio, a taxa de juros, controle de capitais, restrição aos produtos importados que concorriam com setores da indústria brasileira, a intervenção sobre os contratos de exploração de energia elétrica. Enfim, eu estou chamando a atenção disso porque a senhora conclui um período falando de 2016. E eu pergunto se 2016, né, o golpe parlamentar, não foi justamente uma reação parecida com a de 64, a um novo, aí sim, a um novo processo de desenvolvimentismo, mas que a gente teria que situar, talvez mais especificamente, a partir de 2011. Me alonguei um pouquinho, mas é o interesse da sua exposição. Então, ficam aqui essas três perguntas, enquanto eu vou organizando aqui as perguntas que chegaram, professor. A gente sempre esquece de ligar o microfone, ligar a câmera, é sempre uma confusão. Professor André, muito obrigada pelas questões, são todas muito provocantes, né? Muito provocadoras. E eu acho que é sempre o problema fundamental de fazer uma análise, né, na área das humanidades. E eu sempre gosto muito do paradigma: ou a gente olha a árvore ou a gente olha a floresta, né? Então, são níveis de análise que a gente faz. E eu acho que, às vezes, claro, ao tentar procurar essa média duração, que eu não vou nem chamar de longa duração, mas eu procurar essa média duração, fica de fora, né, as particularidades de cada range, de cada momento, né? Mas, por outro lado, da inteligibilidade, no sentido de procurar dinâmicas históricas que permaneçam ativas dentro de de uma determinada trajetória nacional, porque senão a gente também fica muito de coisas muito sincrônicas, muito tópicas. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre essas duas coisas, mas você tem perdas quando você faz opção por um lado ou opção por outro lado. E eu tenho que admitir que eu fiz uma opção por uma leitura panorâmica e de média duração. Então, os fenômenos mais particulares, eles sofrem, claro, de uma necessidade de aprofundamento. Com relação à sua primeira questão, eu acho muito interessante só fazer uma nota de rodapé. Quando eu falei do convênio de Taubaté, eu não acho que o convênio de Taubaté inaugure o desenvolvimentismo. O que ele inaugura é uma percepção da importância da relação entre Estado e economia. Ou seja, a economia não pode sobreviver como ela não pode crescer sem a proteção do Estado. Eu acho isso muito importante na trajetória brasileira. Que depois isso possa ser uma energia que ajude a implementação de um projeto desenvolvimentista, sim, isso eu acho importante, mas não são coisas similares, né? Não estão no mesmo registro.
ainda nessa questão, a respeito do deslocamento da burguesia agrária, esse é um tema interessante, né? Porque a burguesia agrária foi deslocada e não foi. Que, afinal de contas, a gente teve lá o Luiz Fiore, né, o José Luiz Fiore no Rio, que é da economia do Rio. Eu gosto muito da leitura que ele faz sobre o período, que ele diz assim, há mecanismos de concessão, né? E mesmo que a gente não queira analisar os mecanismos de concessão tópicos, ela foi desalojada do poder, foi. Mas, no entanto, em certa medida, o projeto que vai se formando, não só em 30, mas 30 tem um segundo momento, que é 32, tem um terceiro momento, né, seria 34, tem um quarto momento, que é 35, tem um quinto momento, que é 37. Então, a gente tem ali um problema muito complicado entre 30 e 45, parece que um projeto, né, vai sendo testado e vai sendo refinado nesse movimento, e embora a burguesia tenha perdido, de fato, o controle factual, a presença real dentro do staff e do aparelho de poder, os seus interesses não foram completamente negligenciados. Até porque, de alguma maneira, ela foi preservada, e a conclusão é que lá na frente ela retoma como um ator importante no debate brasileiro. Por exemplo, hoje é impossível nós pensarmos a política brasileira sem a presença da burguesia agrária. Então, essa discussão sobre quanto ela foi deslocada, pode ter sido deslocada diretamente, mas indiretamente, ela foi penalizada ou, de alguma maneira, ela teve ainda presente em certos mecanismos desse projeto de poder. Então, por exemplo, o direito, né, a famosa CLT não foi para o campo, a reforma agrária não foi implementada. Então, você tem uma série de compensações que me levam a duvidar se, de fato, houve essa ruptura com relação a essa hegemonia que vinha sendo constituída pela vocação agrária, né? Pelos sujeitos da vocação agrária. O problema da indústria no regime militar, professor André, você tem toda a razão, mas veja, a questão da indústria, e isso às vezes o azar, né, dos contextos históricos. A questão da indústria, ela vai perdendo presença conforme a gente vai desenvolvendo, conforme o capitalismo vai se desenvolvendo de alguma maneira, né? Eu estou querendo dizer o seguinte: uma indústria nacional que se forma sem a capacidade de avançar em outros setores importantes, como a inovação. Há estudos muito interessantes, o Gabriel Palma, que é um economista chileno, mas ele está nos Estados Unidos em alguma dessas universidades. O Gabriel Palma fala muito sobre o problema da pauta de produção e de exportação dos países latino-americanos em comparação com a Índia e com a China. E a gente vai percebendo que as estratégias de industrialização, no caso da América Latina, foram equivocadas. Então, não basta ser o problema da industrialização, é que tipo de industrialização e que sensibilidade essa industrialização teve em função de que nós estaremos aplicando, no caso brasileiro, e aí eu vou de 56 até 74, uma espécie de receituário da segunda revolução industrial, quando, de fato, a dinâmica internacional estaria caminhando em direção ao toyotismo, à terceira revolução industrial, à nanotecnologia, a outras formas de industrialização. Mas, é claro, os militares terminaram um processo que não foram eles que começaram. Até porque essa é uma discussão que começa onde? Começa no Vargas, e é um caminho muito lento que eu acho que aconteceu no caso da experiência brasileira. Teve o arranque industrial, mas também teve várias outras coisas. Eu fico aqui me lembrando do texto do Fernando Henrique, o empresário industrial, né, que ele escreve lá entre 63 e 64. Eu reli recentemente esse texto, não li há muitos anos, reli para fazer uma apresentação e para construir um texto para um livro que vai sair, e me surpreendi com o grau de crítica que o Fernando Henrique tece estruturalmente a capacidade do empresariado brasileiro, que foi o maior beneficiado desse arranque industrial. Então, aqui eu fico lembrando do Furtado, porque o Furtado dizia o seguinte: não pode confiar no empresariado.
ele literalmente diz isso. O empresariado, se depender dele, ele vai, ou como diria, ele vai tornar privado toda a energia pública que é introduzida no processo de modernização. Você tem que forçar esse empresário, essa estratégia do desenvolvimento furtadiano. Você tem que forçar esse empresário, fazendo o quê? Elevação de salário. Porque se você não elevar salário, o empresário não inova. Se ele não inova, ele vai perdendo as chances históricas. A CEPAL estava cansada de dizer, né? Da industrialização latino-americana, a gente ficava sempre passos atrás do processo de inovação tecnológica. Furtado está dizendo qual é o segredo da inovação tecnológica. Não deixe entesourar, não deixe tornar privado a capacidade de produção de riqueza. Ele dizia mais, cuidado com o empresário, porque o empresário, se bobear, ele se mata, porque ao não permitir a alta dos salários, ele diminui o tamanho do mercado consumidor, então ele vai morrer, é quase como um raciocínio keynesiano, ele vai morrer nas duas pontas. O que os militares fizeram? Entregaram de bandeja para os empresários tudo, porque controlaram o movimento sindical, controlaram mecanismos de recuperação de renda, controlaram subsídios que tornaram esse capitalista, estou lembrando de novo do Fernando Henrique, mais indolente. Talvez esse tenha sido o nosso grande problema, não entender o desajuste do contexto internacional, nós estamos num ponto de mutação do capitalismo, mas do ponto de vista interno, o que os militares fizeram foi criar uma cadeia de transferência de riqueza pública para o setor privado. E com isso, o que eles mataram? A dinâmica do desenvolvimento. Esse é um problema que eu acho que está na base do PAC e das experiências de desenvolvimento que foram pensados nos mandatos do governo Lula e do governo dos dois governos Dilma. E aí eu concordo muito com você, professor Singer. Eu acho que a Dilma caiu porque ela deu um passo à frente. Na verdade, ela deu um passo atrás, né? Porque ela foi lá atrás, na velha teoria do subdesenvolvimento, para dizer assim, tem que ter mudança estrutural, não pode ser reforma epidérmica. Eu lembro de quando ela veio a público dizer que os bancos públicos diminuiriam a taxa de juros. Eu lembro que eu virei para o meu marido e falei, essa mulher vai cair. Essa mulher vai cair, ela não pode, ela está fora desse pacto de coalizão. E que tem a ver com o quê? Tem a ver com muita coisa, né? Tem a ver com a construção de coalizão, com o tipo de democracia que nós temos no Brasil, mas eu concordo, né? Concordo, as críticas são bem... as perguntas são muito provocativas e acho que a gente vai discutir isso em outros momentos. Vera, muito obrigado. Tem aqui algumas perguntas que eu vou transmitir a você. Eu vou transmitir junto, porque eu acho que dá para você unificar numa resposta, quer dizer, num conjunto de respostas sequencial que se liga. A primeira é do Sérgio Mendonça, pergunta o seguinte, se a relação, pede, na verdade, que você fale um pouco mais sobre a relação entre grupos rentistas e a posição antidesenvolvimentista. A segunda, na verdade, são duas perguntas da Daniela Costanzo, diz o seguinte, a primeira pergunta dela se a reação antidesenvolvimentista, ou vou interpretar aqui, se o sucesso da reação antidesenvolvimentista pode ser explicada ela está se referindo, eu creio, a 2016, pode ser explicada pelo fracasso do desenvolvimentismo em conter a desindustrialização, o fracasso do novo desenvolvimentismo em conter a desindustrialização e nas limitações da inclusão social que ele promoveu. A segunda pergunta da Daniela é em que campo a senhora situaria os cardosistas que viram para o Brasil uma saída na inserção internacional numa espécie de terceira via, diz ela. E, por fim, uma pergunta cujo autor eu não consegui identificar, mas que pede para a senhora falar sobre o que pensa de as acusações de que o neodesenvolvimentismo seria populista encobririam uma disputa ideológica.
que a senhora pensa dessa ideia de que as acusações de populismo em relação ao novo desenvolvimentismo encobrem uma disputa ideológica. Todos eles agradecendo muito e elogiando a sua exposição. Com isso, se não houver mais questões, Rogério, por favor, me corrija se for o caso, eu não sei ver aqui se alguém está pedindo a palavra, pelo menos na minha tela não aparece. Então, se não houver mais questões, a senhora pode, com isso, fazer a sua fala de encerramento, professora. André, de fato, não temos ninguém solicitando para falar o microfone, mas ainda apareceu uma última pergunta aqui no chat do Felipe Bernardino. Já aproveito para ler, assim já avançamos. Professora, obrigado pela exposição. Considerando a prescrição de Celso Furtado de que é necessário elevar salários para que os empresários inovem, como novas formas de empresas, parênteses, que contam com o trabalho precarizado e desemprego estrutural, como aplicativos de delivery, por exemplo, fecha parênteses, se inserem na discussão sobre o antidesenvolvimentismo. Já que eu peguei a palavra, queria também já aproveitar para te agradecer pela aula que você ministrou hoje para a gente. Foi uma verdadeira aula, mais do que um seminário, né, André? Sem Agradecemos dúvida. muito por isso e pela interação agora com perguntas e respostas. E aí, evidentemente, que você suscitou muitas questões, né? Eu fiquei aqui listando muitas para te fazer, mas, em função da brevidade do tempo, vou fazer apenas uma provocação. Eu te pediria uma palavrinha a mais sobre a nova direita atual no Brasil. Em que medida ela não se distingue, ou em que medida ela se distingue do anarcocapitalismo? Se ela não carrega mais do que outras experiências até recentes de neoliberalismo pelo qual nós passamos, ingredientes propriamente anarcocapitalistas, né? E se isso não seria, para as nossas tradições ideológicas, uma novidade, pelo menos do ponto de vista do alcance que eles tiveram e onde eles estão hoje em condição de poder para imprimir um pouco dessas ideias. Não sei se você concorda e se você poderia dar uma palavrinha sobre isso. Muito obrigado, André. Vamos Obrigado, adiante. professor Rogério. Muito obrigado pela colaboração, contribuição e pela pergunta. Professora Vera, a palavra é sua. Bom, eu vou dizer assim, as perguntas são todas ótimas, gente, muito obrigada, agradeço muito as perguntas que foram colocadas, é isso, né? Vão oxigenando, vão forçando a gente a pensar pontos que ficam como lacuna no nosso raciocínio, e são todas muito robustas, né? Muito complexas, eu não vou dar conta. Espero que ninguém... acho que eu vou dar conta de responder, porque eu não vou conseguir, não. Ia precisar de pelo menos uns 2 anos para a gente ir discutindo, porque esse é o problema, né? Essa discussão é muito, muito profunda, porque veja que o Sérgio traz uma questão sobre a questão dos grupos rentistas, né? Eu acho que discutir o rentismo tem vários níveis. Discutir grupo rentista e discutir rentismo, acho que tem lugares diferentes no nosso debate, e eles nos remetem ao problema fundamental. Veja, eu brinco muito com os meus alunos em sala de aula quando eu digo o seguinte, gente, uma sociedade, uma economia complexa não é necessariamente sinônimo de capitalismo. Uma economia com divisão de trabalho, com capacidade de autorreprodução ampliada, são os termos fundamentais da teoria econômica. Uma economia com capacidade de autorreprodução ampliada não significa necessariamente uma economia de mercado. Eu acho que há uma espécie de pasteurização, né, de homogeneização desses conceitos, e isso é muito perigoso. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, ele provavelmente se revolveria na tumba se ele visse o que foi feito com a tese que ele produziu, no sentido de que
o desenvolvimento dessas forças produtivas, o desenvolvimento desse conjunto, e eu não estou falando do Marx, o List é um economista que usa o conceito forças produtivas como elemento fundamental do aumento da riqueza nacional. Ele tem um texto maravilhoso chamado Sistema de Economia Nacional, ele está dizendo isso. Para que serve a economia? A economia serve para resolver os problemas individuais, para resolver os problemas coletivos. Quando nós pensamos que a dinâmica pela qual nós estamos introduzindo a visão de economia, que é pautada pelo campo neoliberal, pelo campo ultraliberal, pelo campo anarco-capitalista, nós estamos pensando que a economia tem como único sentido a produção de riquezas privadas e que, portanto, vão mexendo na energia, na sinergia do sistema, vão encolhendo as capacidades da própria divisão do trabalho, vão encolhendo, estrangulando a possibilidade da produção de riqueza social compartilhada. Aonde nós vamos chegar com uma dinâmica como essa? Tem uma série de economistas aí que estão muito pessimistas com relação a esse sistema. E, nesse caso, veja, o rentismo ele é uma coisa muito complicada do ponto de vista da lógica econômica, que eu estou seguindo a pegada, estou seguindo a marcação feita pelo Keynes, né? Porque o rentismo significa retirar dinheiro do processo produtivo. Você retira capital do processo produtivo e circula no mercado paralelo, que é um mercado imaterial, que é um mercado onde as pessoas vivem de juros ou não juros, o juro que você paga e o juro que você recebe. Quanto que isso tem a ver com o processo produtivo concreto na outra ponta, que pode alimentar de fato as bases materiais de uma vida humana, de um projeto coletivo de sobrevivência? Então, eu penso que uma coisa é você falar a gente falar de um sistema financeiro que junta capital, transforma a capital, nossa reserva líquida última, que nós chamamos de dinheiro. Ela é importante. Ele é um ciclo importante no processo produtivo, não quando ele se torna autorreferenciado. Porque se ele se tornar autorreferenciado, ele vai lentamente estourar o sistema. E ele vai estourar o sistema, primeiro precarizando. Acho que voltando aqui um ponto que foi levantado sobre a uberização, sobre o fim dos direitos do trabalho, uma série de outras formas, e que eu acho que é muito complicado, que nós temos que lembrar que quantos por cento da população mundial estão completamente imunes às energias da transformação, que as virtudes do progresso, da divisão do trabalho e de uma economia organizada em escala foi capaz de produzir. Nós temos o quê? Sei lá, 60% da população mundial nem bica, não chega nem perto. É muito complicado. Então, nesse sentido, para mim, o rentismo, entendido na chave keynesiana, é o grande problema do capitalismo. E aí, se eu pegar a tese do Marx, que eu acho que o Marx também já havia antevisto esse processo, o rentismo é o máximo da alienação. Porque agora é o dinheiro na sua forma pura e volátil, desenraizado de qualquer dinâmica concreta, de qualquer dinâmica social. Né? A pergunta, não sei se respondi, acho que é uma discussão importantíssima, mas a pergunta é muito boa, te agradeço por ela. A pergunta da Daniela sobre o fracasso, né, de conter a desindustrialização e as limitações da inclusão social, eu acho que faz sentido. O curioso é que a gente pode entender esse mesmo fenômeno pelos dois lados, né? Porque, de um lado, tem gente muito desgostosa com a pequena inclusão que aconteceu. Lá as pessoas andarem de avião, as funcionárias domésticas terem carteira, terem direitos, terem carro, né? Pequenas formas de inclusão social, que é a tal da teoria da classe média, né? A nova classe média, que não é a do Wright Mills, a nossa no Brasil, mas esse fenômeno de inclusão, que nós estamos chamando de modesto, ele é modesto, mas ele foi suficiente para produzir ira em segmentos que têm uma espécie de prazer mórbido com a tarefa da exclusão, né? Que ficam muito felizes de ir em países, visitar países que eles consideram modernos, avançados, que eu gostaria de viver, onde a regra da inclusão social ou a desigualdade, porque uma coisa é pobreza, outra é desigualdade, né? Que a taxa de desigualdade é menor do que aquela que nós vemos, e você olha, fica deslumbrado com esses países, mas quando você olha para o seu país, você quer produzir
né? Você quer continuar reproduzindo a ordem da exclusão social. Então, é curioso, porque, embora seja um fracasso, porque teve um limite, e estruturalmente não conseguiu avançar para além de uma reforma, não conseguiu fazer modificações profundas, mesmo essa reforma foi capaz de produzir um outro efeito inverso, mas que alimenta o mesmo caldo de antagonismo, né? Os grupos sociais que se ressentem da pequena inclusão que aconteceu e os grupos sociais que se ressentem porque não entraram na pequena inclusão social que aconteceu. É uma coisa curiosa, né? Porque mexe em duas pontas diferentes desse sistema cultural. E no caso da desindustrialização, eu acho que, assim, eu acompanhei de longe, acho que o André, inclusive, está aqui, esteve lá, né, acompanhou um pouco os bastidores do governo, mas eu converso muito, principalmente com a comunidade dos economistas, né, e vários deles que fizeram parte desse processo. Eu acho muito curioso, porque, no caso, eu acho que teve um erro de origem nesse projeto, porque muito recurso foi gasto, né, para alimentar o ciclo da retomada da dinâmica econômica, mas o governo não teve ou a habilidade ou não teve a possibilidade de implementar a contrapartida do emprego. Não pode sair recurso numa ponta público, numa ponta que não alimente vagas no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho é a forma da renda numa sociedade onde a maioria de nós vive dos recursos do trabalho. Eu acho que não ter esse mecanismo de controle, de verificação, permitiu que talvez a gente fizesse algo muito parecido com o que houve durante o regime militar, né? Que é a apropriação privada de recursos públicos, né? A privatização desses recursos, e você mata um pouco a política econômica nessa brincadeira, mas é uma hipótese a ser investigada, uma suspeita pelas conversas que eu tenho, mas daria um bom estudo fazer uma leitura sobre por que a baixa eficiência, porque recursos houveram, mas por que a baixa eficiência dessa transformação? Quais são as restrições? São externas, porque as externas também contaram. São as restrições de balcão ou são restrições mais duras no sentido da teoria que embasa essa política pública está equivocada em algum ponto, né? Onde os cardosistas se incluem na terceira via, olha, te falar que essa pergunta aqui é de matar, né? Porque cardosistas e PSDBistas se parecem, né? Estão próximos nessa brincadeira. O Fernando Henrique Cardoso, eu tenho a impressão, isso é minha impressão, está gravando aqui, mas vou deixar, a minha impressão não é fruto de uma pesquisa, é só um insight de um pesquisador que está vendo um objeto. Mas, conforme eu li os textos, conforme eu fui lendo, né, a obra do Fernando Henrique, eu sempre achei estranha a afirmação de que entre a política de governo e a produção intelectual não havia conexão. Eu acho que há muita conexão. Eu vejo muita conexão nesses dois movimentos, no sentido de que o Fernando Henrique era um pessimista, excessivamente realista, mas, no fundo, um pessimista, né? Ou seja, o que nós podemos extrair da condição subalterna? E aí você limita o projeto nacional, você limita as capacidades de transformação desse sistema. Então, essa terceira via é muito adaptativa, eu entendo no caso do que vocês estão chamando de cardosismo, né? E, Rogério, em relação ao anarcocapitalismo, eu acho que você tem muita razão se a gente considerar o âmbito econômico. Eu tenho a impressão de que nós estamos num momento que há setores ligados à dinâmica econômica que adorariam implodir todas as instituições passíveis de causar qualquer delay, prejuízo ou mecanismo regulatório, qualquer trava, qualquer elemento de trava no processo produtivo. Mas eu fico pensando que o anarcocapitalismo não cola nos grupos que estão falando família, que estão falando uma ordem mais tradicional, que estão falando religião. Então, talvez até mesmo, e eu concordo com você, o empresariado brasileiro, parte do empresariado brasileiro, não todo, óbvio, né?
mas uma parte do empresariado brasileiro, ele é muito apetitivo, e o anarcocapitalismo cola direitinho, né? Nessa coisa hiperapetitiva. Mas, por outro lado, você tem outros grupos, e não se faz política com um grupo só, você tem que fazer coalizão. Então, talvez isso se radicaliza a tendência ao anarcocapitalismo, se enfraquece a aliança com o conservadorismo moral e social. Porque esses atores estão falando em mecanismos de lealdade, outras formas de lealdade que não são aquelas que são produzidas pelo mercado. Bom, gente, eu vou dizer para vocês que eu adorei o convite, gostei demais de estar com vocês aqui, gostei das perguntas, e, claro, né, o que pesquisador faz? Volta para a prancheta para rever o material que escreveu. Então, eu agradeço muito e também o pessoal que está assistindo a gente. Vera, novamente, em nome do Departamento de Ciência Política, nosso muitíssimo obrigado. Sabemos das circunstâncias mais do que especiais nas quais você pôde aceitar e vir, né, aqui. Agradecemos muito mesmo. Foi uma tarde e noite espetacular, aprendemos demais. E eu, em particular, volto a agradecer ao professor Rogério a oportunidade de retribuir um pouquinho do calor com o qual eu fui recebido tantas vezes em São Carlos. Professora Vera, volte sempre. Professor Rogério, quer falar alguma coisa? Não, apenas um grande e reforçado muito obrigado, Vera. Muito obrigado mesmo. Esperamos te ver em breve, e de preferência presencialmente, e não virtualmente. E, André, muito obrigado também pela mediação e pela condução do debate. Então, com isso, eu encerro a sessão de hoje, esperando que a professora Vera Cepeda volte brevemente ao nosso departamento para continuarmos essa conversa. Muito obrigado também a todas e todos que estiveram conosco, assistindo e fazendo perguntas excelentes para a professora Vera. Muito obrigado e até o próximo seminário. Boa noite.